Amém? Amém. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar para Deus orando para nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder falar o teu nome, tu és maravilhoso. Fala conosco nesta manhã, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero contar uma história para vocês. O que se resume no dia de hoje, no dia de amanhã. Toda uma história. E está tudo aqui, ó. Nada pode ser aumentado e nada pode ser tirado. Deus, quando Ele criou o homem lá atrás, eu acredito da seguinte maneira, que o homem, como os outros animais, saiu também, foi brotado da terra. Eu acredito nisso. Porque Adão, quando ele casou com Eva, ele teve 3 filhos homens. Não era só Abel? Não, teve mais um. Então era Abel, Caim, e depois que o Caim morreu, aliás, o Abel morreu, teve o Sete. Foi da linhagem do Sete que veio Noé, veio esse povo lá. Mas a Bíblia diz que quando Caim matou Abel, que ele fugiu, ele casou. E casou com quem? Comigo? Não. Tinha alguém lá. E a gente na terra. Que a diferença era gente de Deus e gente que não era de Deus. Gente que tinha o Espírito de Deus e gente que não tinha. Gente que era bárbaro e não tinha a presença de Deus, que agia conforme a carne, conforme a vontade. E a linhagem de Adão, que era gente que tinha recebido o sopro de Deus sobre a sua vida. Então eu acredito nisso, que houve uma junção lá de gente de Deus, que não era de Deus. É a mesma coisa de uma pessoa de Deus casar com uma pessoa do mundo. Vai dar problema. Então, ele casou com a Bíblia, diz que ele casou lá. Se você ler em Gênesis capítulo 4, se não está memória, depois que ele matou o Caim, ele fugiu e casou com alguém. Mas eu não quero dizer sobre isso, quero continuar para vocês entenderem onde eu quero chegar. E aí, o ser humano, ele começou a fazer muita besteira, começou a ser bárbaro, as coisas começaram a acontecer. Hoje houve uma junção entre pessoas do bem com pessoas do mal, deu um balaio de gato, isso lá atrás, não é agora não, lá atrás. E houve aquela juntação de pessoas e o mundo ficou totalmente perdido naquela época já. Aí Deus, depois que já estava povoada a terra, Deus achou graça aos olhos de Noé, né? Noé achou graça aos olhos de Deus, ele salvou 8 pessoas da sua família, dentro da arca lá, de novo, né? Depois deu, mais uma vez, deu errado de novo, né? Porque Noé, ele se embebedou, o filho dele, Cã, viu ele nu, e aí houve uma maldição, ele amaldiçoou, porque não podia ver o filho não podia ver o pai não pelado e tal, e houve aquele negócio, passou. Só que Deus sempre quis ter o ser humano, que é a melhor criação dele, perto dele. E é eu que é você. Sempre ele quis ter a gente por perto. Ele não queria que a gente andasse longe dele, como ovelha desgarrada. Só que Deus ele usava, ele vem usando diversas maneiras, diversas formas, para atrair a gente para perto dele. Só que ele usou profetas, ele usou reis, ele usou várias pessoas para poder trazer a gente, trazer o ser humano perto dele, e mesmo assim não deu certo. Até que ele, né, que Deus tem uma brilhante ideia de enviar o filho dele na terra. Só que para ele enviar o filho dele na terra, o que precisaria? De uma pessoa, né? Para que o ser humano pudesse acreditar que Jesus era o Filho de Deus, ele precisava usar uma pessoa. Não viu Jesus aparecer ali no passo de mágica e falar, eu sou Deus, eu estou aqui para poder. Então o que ele fez? Ele encontra uma mulher chamada Maria, ela era camponesa, era uma mocinha jovem, devia ter uns 22, 23 anos, aproximadamente, talvez até menos, ou talvez por aí. Encontra
encontra essa mocinha camponesa. Essa mocinha, ela era prometida, a Bíblia fala que ela era desposada. Quando eu falo desposada, é prometida com José. José era da tribo, de uma tribo lá, eu não me lembro agora qual era a tribo que ele era, não sei se era de Judá, acho que era de Judá. E, Dos crentes, né? e aí o que acontece? Ela era prometida para José. Tipo assim, você tem um amigo de infância, você casa e seu amigo casa. Ó, se o primeiro filho que você tiver for mulher e o seu for homem, vai casar os dois. Fizeram essa promessa. O pai, o José no caso, com o pai de Maria. O pai de José com o pai de Maria. Promessa. Naquele tempo, o filho de bigode era uma palavra. Né? Se um homem falasse uma palavra, eu tinha que cumprir. E aí, passou o seu tempo, Maria está lá cuidando, na camponesa, cuidando da casa e tal. O anjo Gabriel aparece para ela e fala para ela: salve agraciada, você achou graça aos olhos de Deus. Deus achou graça em você. Você vai gerar, né, no seu ventre um filho. E o nome dele vai ser Jesus, e ele vai salvar a humanidade do pecado, tal. Olha o plano de Deus para poder atrair a gente, para que a gente pudesse acreditar nele, né, que ele queria nós por perto. Aí Maria ficou grávida, né, o Espírito Santo e tal. Deus fez lá o que tinha que fazer, né, ela ficou grávida do Espírito Santo, né, o Espírito Santo veio sobre ela naquele dia. E ela foi visitar a prima, que era Isabel, que era a mãe de João Batista. João Batista começou a pular dentro do vento porque Maria estava grávida de Jesus no carro. Só que, naquele momento, como é que ia se falar para José que a Maria estava grávida, sendo que ele não teve nenhum toque nela? Então, olha a situação. Ela estava grávida, o José não teve nenhum toque, não tocou nenhuma vez nela. E como vai chegar a notícia para ele que ela estava grávida, sendo que ela era desposada, era prometida para com ele? Deus teve que falar para ele: olha, não temos que o que Maria está gerando é fruto do Espírito Santo. Você vai pegar ela, vai fugir para o Egito, vai ficar um tempo lá até que o menino nasce. Nasceu Jesus, que era uma promessa para salvar a humanidade. Com 8 dias de idade, Jesus ele foi apresentado no templo. 8 dias. Por isso que nós, as pessoas da igreja evangélica, não batizam, a gente apresenta. Com 8 dias, um mês, a gente apresenta a criança, né? Devolve a criança para Deus, no caso, e foi feito isso com Jesus. Ele foi apresentado, não foi batizado, foi apresentado. Jesus cresceu, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não fazia milagre nessa idade. Com 12 anos, houve uma festa lá em Jerusalém. Então, foi José, Maria, Jesus na época já tinha irmãos, que eram irmãos por parte de pai, por parte de mãe, né? Porque o José não era pai de Jesus. O pai de Jesus era o Espírito Santo, era Deus. E o pai a Maria, só Maria que era mãe dele, porque gerou. Então, Jesus teve mais irmãos. Teve Tiago, teve um irmão que chamava Judas, que não é esse Judas aqui, teve irmãs. Com 12 anos, eles vão numa festa lá em Jerusalém. Jesus some da festa, desaparece. Eles vão embora, né? Não sei se já passou por isso, eu já passei por isso. Quando eles estão caminhando, indo embora para a casa deles, em Nazaré, o Zé pergunta para Maria: cadê o menino? Não, você menino estava com você, está tudo aqui, ó. Não, eu pensei que estava com você. E esqueceu o menino lá em Jerusalém. Eles voltam lá em Jerusalém. Quando eles chegam lá, eles encontram Jesus ensinando os sacerdotes, ensinando os caras mais velhos. Eles encontram Jesus ensinando. Aí eles veem: peraí, esse menino é algo diferente. Esse menino é o Filho de Deus mesmo. Ele começa ali, Jesus vai para 13 anos, 14, 15, nunca fez milagre. O pai dele era marceneiro, trabalha na marcenaria com o pai dele, normal, fica adolescente, 17, 18 anos.
vai crescendo, vai evoluindo. Com 30 anos, João Batista, antes de ser decapitado, porque João Batista foi decapitado porque ele não gostava de coisa errada, e ele entregou uma coisa errada lá, decapitaram ele, era primo de Jesus. Jesus desce no rio, quando Jesus desce no rio, João batiza ele, com 30 anos. Ele desce lá no Rio Jordão, e Jesus batiza, e João batiza ele. Quando João batiza ele, uma pomba paira no ar e ouve-se uma voz: este é meu filho em quem me compraste. A ele ouve. A partir daquele momento Jesus começou a fazer milagre. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Foi no casamento, convidado ele para ir no casamento. Chegou lá, acabou o vinho. Alguns falam, suco de uva. Eu não quero nem saber, a Bíblia fala que é vinho, para mim é vinho. A Bíblia fala, a Bíblia fala. Eu estava vendo um estudo esses dias, alguém falando sobre isso. O vinho, o suco de uva ficar igual estava, demoraria 1 ano de fermentação para ficar igual do jeito que estava aquele dia lá. Eu vi alguém falar sobre isso. Acabou o vinho, chegaram para Jesus e falaram: acabou o vinho, correu, não tem nada a ver. Né? Mas ele foi lá, tinha 12 metretas. Metretas era 12. Não sabe o que é isso? É tipo hotel. Era tipo pote, mas era tipo cacimba. Viu falar de cacimba? Você não sabe o que é cacimba. Tinha 12 negócios mais ou menos nesse canto aqui. Por quê? Porque quando as pessoas iam na casa dos outros, tinha esse negócio de água aqui, que ninguém podia entrar na casa do outro sem lavar os pés e as mãos. Então tinha sempre alguém lá, um escravo, alguém lá, que pegava aquela água, lavava a mão e lavava os pés da pessoa para a pessoa poder entrar na casa. Aquela água estava lá para isso. Não estava lá para fazer o vinho. Jesus foi lá, pegou as 12 metretas, né? E transformou a água em vinho. E depois o mestre Sala lá, que foi ver, falou assim: "Você é louco, esse vinho aqui é o melhor. Está melhor que o outro que estava." Quando ele falou assim: "Vocês deixam acabar o vinho ruim para dar o melhor?" Passou. Jesus começou a fazer milagre. Cego chegou, mundo falou, paralítico andou, um monte de milagres aconteceu. Ele andou sobre as águas. Durante 3 anos e meio, Jesus fez muitos e muitos milagres. 3 anos e meio. Jesus ele foi crucificado com 33 anos e meio. Talvez a idade de um de vocês. E aí, ele começou a levantar a inveja dos tradicionais. As pessoas começaram a achar que ele queria tomar o lugar de Herodes, que ele queria pegar o lugar lá, e tinham ele como uma pessoa política que queria governar a Roma naquela época lá. Mas não era. Ele veio para mudar as coisas. Não. Foi passando o tempo, Jesus com 33 anos, ele escolhe lá, com 30 anos, quando ele começou o ministério, ele escolhe 12 discípulos, que eram as pessoas que caminhavam com ele. Dentro desses 12, o Judas estava lá. O Judas era ladrão, ele era um cara, a pior espécie de ser humano que tinha era o Judas. O Judas roubava. Todo o dinheiro que ele ganhava, que Jesus ganhava, ele tirava o dinheiro, um pouco para ele, e deixava dentro da bolsa. Quem cuidava da bolsa era ele. Jesus não sabia que Judas era assim? Sabia. Pedro era um cara que ele não conversava, ele chegava metendo o braço. Olha a espécie que Jesus escolhe para ser discípulo. Se a gente aqui vai escolher alguém para ajudar ou para alguém para a gente levantar, a gente não vai escolher o pior. A gente vai escolher quem se adapta àquela função, no caso, nós aqui. Qualquer lugar, quando vai levantar uma pessoa, levanta a pessoa que se adapta àquela função. Jesus escolheu, Judas era ladrão,
O Pedro era nervoso, queria resolver tudo na pancada. Escolheu Tiago e João, que eram os dois caras que não falavam baixo. Eram dois caras que falavam alto. A Bíblia fala que eles tinham voz de trovão, chamavam eles de Boanerges, voz de trovão, falava alto. Se você falava uma coisa para o João aqui, João que foi para ele de baixo, se falasse alguma coisa para ele aqui, para o Tiago, ele falava alto. Todo mundo ficava sabendo o que ele estava falando. Olha as peças que Jesus escolhe. Depois tinha os outros, né? Cada um tinha um problema. Ele não escolheu os melhores, ele escolheu aqueles que se adaptariam, que depois iriam se converter, no caso. Só se perdeu Judas. Dos 12 que ele escolheu, só Judas que não deu certo. Mas se ele arrependesse, daria certo. Você vai falar o que aconteceu com o Judas? No dia de quinta-feira, como essa, agora o que? 7 e pouco? 7h25. Jesus ele chama os discípulos. Naquela época, 3 era mais próximo, João, Pedro, João e Tiago. Tiago no barquinho, Tiago no barquinho. Todo mundo cantava quando era aqueles pequenos Barbacena. Jesus chama eles e diz assim: olha, vamos orar. Já sabia tudo que viria pela frente. Vamos do Getsemane para a gente orar. Só que quando ele vai orar, e que ele leva Pedro, João e Tiago com ele, Jesus fala assim: ó, vocês ficam aqui que eu vou ali orar. Eram 50 metros, 100 metros mais ou menos. Só que isso na quarta-feira, isso foi na quinta, na quarta-feira, como se fosse ontem, Judas foi até os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e falou assim: olha, aquele arruaceiro lá, eu entrego ele para vocês por 30 moedas de prata. Eu sei onde ele está, eu sei por onde ele anda, e eu levo vocês até ele. Por isso que Judas traiu Jesus. E era um cara que beijava Jesus. Falou assim: mas como nós vamos saber? Porque todo mundo era igual. Como a gente vai saber quem é Jesus? Ele falou assim: aquele a quem eu der um beijo, é esse que vocês vão pegar. Isso foi na quarta. Na quinta, Jesus chamou os discípulos para orar, vai no Getsemane, falou para os discípulos: fica aqui um pouquinho que eu vou orar ali. Mas é para vocês orar também. Jesus foi lá, orou, alguma coisa incomodou ele, falou: vou lá ver como estão os meninos. Quando ele volta lá, os caras estão dormindo. E dizem os estudiosos, as pessoas que estudavam, que o mais velho de todos os discípulos de Jesus era Pedro. Os discípulos de Jesus não eram homens formados, era tudo abaixo de 20 anos, 25 anos, não eram homens formados, era abaixo de 25 anos. Pedro era o mais velho. Por isso que quando Jesus ele vai falar sobre o imposto, que fala assim: ó, os caras estão cobrando imposto nosso aí. Jesus fala para Pedro: vai lá no rio, joga a vara, né? Vai lançar a rede lá, você vai pegar um peixe. Dentro desse peixe tem 2 denários. Um é meu, o outro é seu, fala para Pedro. Pedro vai lá pescar no rio, joga a tarrafa, lá, sei lá como que era lá, a rede, pega o peixe, e dentro do peixe tinha 2 moedas, 2 denários. Ele fala: um é seu, o outro é meu. Então era para Pedro pagar imposto. Naquele tempo, só a partir de 25 anos pagava imposto. Por isso que as pessoas dizem que Pedro era o único mais velho lá. Os outros eram tudo menor, 19, 16, 14. Diz que João era o mais novo de todos eles. Jesus está no Getsemane, orando, ele vai lá, volta aqui, os caras estão dormindo, ele vai lá de novo, ora, ele volta, os caras estão dormindo de novo. Jesus fala assim: pô, gente, nem um minuto vocês podem orar comigo? Aí vamos tentar isso aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas eles não conhecem a história de Jesus, não sabem tudo que Jesus passou, não, a situação que ele enfrentou por causa de você, por causa de mim. Né? Tem gente que fala assim: ah, eu não pedi para que ele fizesse isso, né? Eu pedi. Embora você não tenha pedido, ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Deixa eu ver se eu acho aqui nos outros evangelhos, porque João não fala muito sobre isso.
Então, é importante você saber disso, da história dele, porque quando a gente sabe da história, no caso de Jesus, aqui ó, ele foi preso, né, o pacto da traição, isso foi na quarta-feira, 30 moedas de juros, lá em Lucas, no capítulo 21, fala sobre isso. Aí fala, na noite de quarta-feira, ele teve o último jantar, foi instituir a ceia, de Páscoa, no caso, né? E foi lá na casa que a mulher do Ju quer dele. Aí, no Lucas 22, no versículo 39, fala, isso que eu estou falando aqui para vocês. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Por que Jesus falou assim: orai, para que vocês não entreis em tentação? Você tem um amigo, você acompanha ele durante 3 anos e meio. Você viu o cara numa pior ali, você vai fazer o quê? Vai tentar defender ele. Então Jesus falou assim: olha, orai para que vocês não entreis em tentação. Não no caso só de defendê-lo. Porque se Jesus quisesse, ele chamava os anjos dos céus lá, ficava matando todo mundo. O próprio Deus matava. Mas tudo era propósito. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. 50 metros, 100 metros. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Por que estáis dormindo? Jesus falou: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. De repente, chegou Judas com os soldados. Judas foi e deu um beijo em Jesus. Os soldados perceberam que era Jesus que ia ser preso naquele momento. Qual era o motivo? Nenhum. Não teve motivo. Segundo os mesmos estudiosos que a gente fala, a prisão de Jesus foi irregular, o julgamento de Jesus foi irregular, tudo que aconteceu naquele dia foi irregular. Mas por que Deus permitiu? Para salvar eu e para salvar você. Tudo foi irregular. Jesus não tinha maldade nenhuma, ele não fez mal nenhum, ele não matou, não roubou, não fez nada. A única coisa que ele falava era que ele era filho de Deus. E aí os caras, com inveja, no caso, mataram. Porque quem matou Jesus, quem crucificou Jesus, foram os tradicionais. Os que não eram os crentes que nasceram de Adão e Porque Eva. não queria mudar o sistema. Né? Por exemplo, se levantar alguém que vai mudar o sistema, esse cara vai ser morto. Qual a chance de haver um outro Deus? Eu acho que não. Vai um Deus, um só. Aí prendem Jesus. Jesus ele vai apanhando do Getsemane, que era uma distância, para vocês entenderem aqui, mais ou menos uns 2 quilômetros, mais ou menos, até chegar lá onde ele ia ser colocado na frente de Anás e Caifás. Ele vai sendo esmurrado de lá até lá no Sinédrio, quando ele é apresentado. Quando os soldados chegaram para prender ele, Pedro, nervoso, tentando resolver a situação na espada, cortou a orelha de um dos soldados, chamado Mal, bateu a espada para cortar a cabeça do cara, cortou a orelha. A orelha do cara caiu, Jesus foi lá, pegou a orelha do cara, colou a orelha do cara, não saiu mais sangue, naquele dia lá. E Jesus foi apanhando de lá até o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era como se fosse um local onde haveria julgamentos. Onde fosse um tribunal. Juntou todo mundo lá, as pessoas de mais idade, fosse um tribunal. Falou assim: esse cara está aqui porque ele se julgou sendo filho de Deus. E lá bateram, cuspiram nele, Coroa de espinho. e ao sair de lá, levaram ele para um porão. E no porão arrancaram a capa dele, rasgaram e pegaram uma coroa
os espinhos eram mais ou menos de 10 centímetros, os espinhos da coroa, que cravaram na cabeça dele. Como não dava para entrar por causa dos espinhos, eles empurravam com a ponta dos cajados, dos paus, dos porretes que estavam na mão deles, eles empurravam assim. Aqueles espinhos, eles quebravam e entravam no crânio de Jesus. E nós temos o crânio, né? Então aquilo entrava. Conforme aquilo entrava, sangue que jorrava aquele dia. Eis aí o rei dos judeus. Aí Jesus fica lá naquele porão, apanha a noite toda, de novo lá embaixo, descem lá, batem nele, ele fica lá a noite toda, todo machucado, né, com o rosto já desfigurado. No outro dia, 9 horas da manhã, ele é apresentado para Pilatos. Porque Pilatos, eles não podiam, primeiro levaram para Herodes, eu não quero fazer nada, leva lá para Pilatos. Quando você for Pilatos, Pilatos falou assim, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer, eu lavo minhas mãos aqui, eu não posso fazer nada. Aí a esposa do Pilatos falou assim, sai fora, você não pode entrar nesse julgamento, porque esse cara é um santo de Deus, é um filho de Deus, tal, sai fora. Ele não quis, lavou as mãos e falou, vocês sabem o que vocês fazem. Só que nesse dia, nessa sexta-feira, por volta de 9, 10 horas da manhã, eles haviam ter que soltar um preso. Ou era julgado um e o outro era preso. E naquela situação, colocaram Jesus e Barrabás, para que as pessoas que estavam ali pudessem escolher ou um ou outro. Detalhe, esses mesmos eram aqueles que uma semana atrás desceram as ruas de Jerusalém com os ramos, fazendo assim, dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É os mesmos que acusaram Jesus, só porque ele falou que não era filho de Deus. Então, vocês estão falando, né? E isso aí eu sei que eu sou. Jesus foi levado para lá, foi levado num lugar onde as pessoas que eram pegas em delitos, roubando, qualquer coisa que eles eram feitas, eles eram colocados num tronco, não era um tronco tão alto, mas era um tronco que dava para a pessoa ficar de joelhos, então ele ficava de joelhos assim, com a mão amarrada, e ali vinham os soldados, não era um soldado qualquer, eram os mais fortes que estavam ali na época, pegaram os chicotes, na ponta desses chicotes haviam pontas de ossos, dos próprios que tinham morrido, então eles pegavam ossos daqueles que tinham morrido já, colocavam na ponta e bateram em Jesus com aquilo lá. Era 39 chibatadas mais uma, 40, né? 39 chibatadas mais uma. Só que normalmente um ser humano aguentava só 39 mais uma. Jesus teve 3 sessões de 39 mais uma. Então foram 120 chibatadas que ele teve. História dizem que o corpo dele aparecia os ossos da costela, conforme batia, arrancava pedaço de carne das costas dele. Tudo isso por causa de mim, por causa de você. Isaías 43 fala exatamente sobre isso, que ele foi totalmente desfigurado por causa do meu e do seu pecado. Aí ele foi meio-dia, mais ou menos, foi levado para a cruz do Calvário, foi pregado na cruz, foi levantado, isso na sexta-feira, como amanhã, hoje é quinta, passou tudo por isso, e amanhã, na sexta-feira, meio-dia, foi colocado na cruz, e ele ficou na cruz até 3 horas da tarde, quando ele se entregou, né, falou, Pai, está consumado. Só que assim, normalmente, uma pessoa, ela ficava de 1, 2 horas, já morria. Jesus, ele, se deixasse, ele ia ficar lá. O que os caras fizeram? Quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam com ele. Né? Quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, porque a Bíblia fala que nem o osso dele seria quebrado. Dele, nem o osso foi quebrado. Quando eles foram quebrar os ossos de Jesus, eles viram que Jesus já tinha se entregado, já tinha morrido ali. E eles pegam então e vai furar o lado de Jesus, por aqui, né? Quando eles furam o lado de Jesus, não sai sangue.
sai água. Aquela água sai na cara dos soldados ali, e eles veem o que eles tinham feito com o Filho de Deus. Tudo isso por causa de nós, por causa de você, por causa da gente. Faz 30 moedas de prata. Por causa de 30 mais de prata. Não só pela moeda, né? Mas pela traição. Uma traição. Eu vi um filme que contou essa história aí, essa parte do lado. Amanhã eu vou passar esse filme aqui. Amanhã eu vou passar. E eu quero que vocês assistam. Quero que vocês assistam. Como é que se chama? Ó, você assistiu lá em cima? Sim. Bom? Eu vou passar aqui amanhã. Vocês vão ver tudo que eu falei aqui. Está lá no filme. Está tudo aqui. Ele deixou a glória dele para que a nós recebêssemos a glória dele. Então, quando você vê falar de ovo de Páscoa, não tem nada a ver. A Páscoa, ela é para concretizar aquilo que Deus já fez na minha e na sua vida. Foi levado, crucificado, Maria, João, Maria Madalena, ficou até os últimos momentos lá, não abandonaram Jesus. Os outros sumiu, Pedro sumiu tudo. Só ficou João, que foi para ir no pátio mais tarde, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, que os caras queriam tacar a pedra lá. Né? Jesus falou: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Maria Madalena não saiu do pé da cruz, desde quando Jesus foi preso até o momento que Jesus foi crucificado. Por isso que a gente hoje, as pessoas que são cristãs de verdade, sempre acreditam que nós merecemos, que nós temos uma segunda chance, que nós merecemos uma segunda chance em tudo aquilo que a gente já fez. Ah, mas eu já vi 395 chances. Mas sempre tem uma que vai dar certo. Maria Madalena não abandonou Jesus, a partir daquele momento que ela foi metida a ser a primeira pedra que não tiver pecado. Aí, Jesus não tinha onde enterrar. Não tinha onde colocar o corpo de Jesus. Havia um homem muito rico na época, chamado José de Arimateia. Esse cara, ele era um discípulo de Jesus e ele tinha feito o túmulo dele, naquele tempo não era túmulo, né? As pessoas eram colocadas nas rochas. Não era túmulo que nem você vê o cemitério aí. Era nas rochas que eram colocados os túmulos, as pessoas. E não tinha caixão. Eles enrolavam o defunto, né, em lençóis, colocava perfumes, né, para que não cheirasse mal, colocava mirra. Por isso que a mulher foi ungir os pés de Jesus naquele dia e colocava a pessoa lá dentro do lado da rocha, né, e colocava-se uma pedra lá. José falou assim: eu quero que ele vá lá no meu túmulo, no meu lugar que eu comprei, quero que Jesus seja colocado lá. Eles tiram Jesus já morto, naquela hora ali, tiram o corpo de Jesus da cruz, enrola-se, unge de novo lá com um guento, leva Jesus lá para a rocha lá, coloca-se a pedra. Só que Anás e Caifás, o que eles pensaram? Os discípulos de Jesus não vinham aqui e vão roubar o corpo. Então eles colocaram soldados na porta, colocaram lá a pedra lá e colocaram. Não conseguiam tirar, nem um homem tirar. Eles colocaram a pedra lá e para não roubasse o corpo de Jesus, ele colocou guardas para tomar conta. Aí passou sexta, sábado, domingo de manhã, Maria Madalena, aquela que atira a primeira pedra, quem não quer pecar, ela vai visitar o túmulo onde Jesus estava, foi colocado. Quando ela chega lá, a pedra havia sido removida. E ela fala: mas peraí, roubaram o corpo do meu Senhor, o que está acontecendo? Aparece um anjo para ela e fala assim: por que você está procurando aqui aquele que ressuscitou? Vai e avisa os discípulos dele que ele já ressuscitou, que vai pôr-se entre eles. Maria Madalena sai correndo, encontra Pedro, encontra os outros discípulos, e fala assim: olha,
Ele ressuscitou. Como ele falava, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Pedro e João corre lá no túmulo. Quando chega lá, encontra a pedra removida. E lá só está os lençóis. E segundo os estudiosos, havia um lenço. E esse lenço, ele tem muito significado. Ele estava dobradinho assim, ó. O significado desse lenço dobrado era que eu fui, mas eu vou voltar. Quando a pessoa colocava-se um lenço sobre qualquer assunto, qualquer situação, deixava um lenço dobrado, o cara saiu. Você saiu, você colocou um lenço dobrado. Aquele lenço era o sinal que você voltaria. E quando eles entraram no túmulo, estava vazio, já não tinha mais nada lá, eles acharam o lenço dobrado. Jesus estava falando para eles através do lenço: eu vou voltar. Passou-se 40 dias. Os discípulos já desesperados, sem saber o que fazer, em quem eles tinham colocado a confiança, havia se desvarido. Alguns acreditavam que ele ressuscitou, outros não. Jesus se coloca no meio deles e diz assim: como fosse aqui, paz seja convosco. E assopra sobre eles o Espírito Santo. Foi uma festa total. Só não tinha um lá, que era o Dídimo, que tem o nome de Tomé. Dídimo, sobre o nome Tomé. Tomé não estava lá. Falaram para ele: olha, você não sabe o que aconteceu. Jesus ressuscitou e se colocou entre a gente. Ele falou assim: eu só acredito se eu ver os furos nas mãos, nos pés e do lado. Porque ele estava lá quando Jesus foi furado do lado, foi pregado as mãos e foi pregado os pés. Os pés de Jesus foram pregados assim, ó, para você ter uma ideia. Um pé sobre o outro assim, e eles tacaram um prego de mais ou menos 15 centímetros, e esse prego ficou no peito do pé de Jesus assim, atravessou os dois pés e cravou na cruz. Então Tomé falou assim: eu só acredito se eu ver os furos nos pés e nas mãos e do lado, senão eu não acredito. Jesus aparece lá, volta lá e fala assim: Tomé, põe aqui a sua mão. E aí Tomé vê que Jesus também ressuscitado mesmo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante saber quem salvou a vida de vocês, quem salvou a nossa vida, quem pode salvar a nossa vida, o que Ele quer fazer de bom para nós. Cara, a gente está caminhando, do jeito que a gente está indo, nós estamos caminhando para o inferno. Desculpa eu falar isso para vocês, mas do jeito que a gente está levando a vida, a gente está caminhando para o inferno, sabendo que Ele já pagou um alto preço, e não foi preço de dinheiro, não foi 30 moedas de prata que Ele pagou por você. Foi o sangue dele derramado na cruz. Ah, mas eu não pedi. Mas é como eu disse certa vez. Olha, certa vez Deus estava falando com os discípulos, com o pessoal lá do deserto, e ele usava Moisés para falar, né? Então, Moisés, olha, fala para o povo que eu coloco aqui, ó, o bem e o mal na frente do povo. Só que o povo era meio 13, era meio matusquela. Então ele falou assim: ó, Moisés, está aqui o bem e o mal. Fala para eles escolherem o bem, porque certamente o povo ia escolher o mal. E outra vez Deus disse da mesma forma: Moisés, fala para eles que eu ponho a vida e a morte diante deles. Fala para eles escolherem a vida, porque Deus sabia que alguns iam escolher a morte. Como Deus também sabia que alguns iam escolher o mal. É a mesma coisa da gente hoje. Embora, olha, talvez você não conheça, não tenha nenhum tipo de relacionamento para com Ele, do jeito que a gente está vivendo a nossa vida desregrada, desculpa, não tem nada a ver com a sua vida não, mas do jeito que a gente está vivendo hoje, do jeito que a gente está vivenciando, a gente está caminhando para o inferno, sabendo tudo que Ele passou, tudo que Ele vivenciou para tirar a gente de lá, e mesmo assim a gente está vivendo querendo ir para o inferno, sabendo que existe salvação. Na cruz ainda há sangue. Há sangue na cruz ainda. O sacrifício de Jesus é um sacrifício inviolável, não viola mais. Tudo isso para que eu e você tivéssemos a vida eterna.
para que a gente conhecesse Ele de verdade. Ele não impõe que você tenha que conhecer, Ele não impõe que você precisa ser crente para poder ter o algo melhor dele. Ele faz o convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É isso que ele está chamando a gente hoje. Porque da forma que a gente está vivendo, irmão, a gente está caminhando para o inferno, infelizmente. Sabendo que tudo que ele fez, Jesus, ele teve, eu contei a vida dele todinha aqui para nós. Ele não errou, ele não pecou, ele não teve pecado nenhum. Embora vivesse aqui como a gente vive, Jesus teve a vida que a gente tem. A única diferença é que nós chutou o cachorro, precisamos rasgar. Ele não fez isso. Porque ele sabia quem ele era, como a gente também tem que saber quem nós é. Mas ele viveu aqui para mostrar para você que é possível você alcançar aquilo que Deus tem de melhor. Ele não desobedeceu Deus em hipótese alguma. E hoje qual é a paga que nós damos para ele? Buscando outros deuses, adorando imagens, orando para não sei quem, São Cipriano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, esquecendo, deixando Jesus de lado, deixando Jesus para lá, sabendo todo o sacrifício que ele fez para que você não fosse para o inferno. Essa é a paga que a gente dá para ele. Às vezes, irmãos, Deus usa a sua mãe para falar com você. Às vezes Deus usa o seu pai para falar com você. Às vezes Deus usa o cachorrinho chihuahua para falar com você. Às vezes Deus usa o passarinho para falar com você. Às vezes Deus usa um tonto, que nem eu aqui, para poder falar com vocês. Às vezes Deus usa pessoas para poder falar. E mesmo assim a gente não dá crédito para o que Jesus fez. Você quer ver? Olha aqui. Eu vou pedir, por gentileza, eu vou passar esse filme amanhã, porque já pedi para o Rogério, para a Thaís, e eles me permitiram passar, e eu vou passar, queira quem quer, não, eu vou passar. Amanhã de tarde. Olha o que diz Isaías, no capítulo 53. Diz assim: aparição e dores, e a glória do Messias. 53. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que do outro qualquer, e a sua figura mais do que de outros filhos dos homens. Assim, através de tudo que ele passou, borrifará muitas nações. Vocês terem ideia, tem muita gente se convertendo a Jesus. Não estou falando a igreja, a Jesus. Tem judeus se entregando a Jesus. Judeus se entregando, se convertendo a Ele de verdade. Então, quando diz assim, e por causa assim, borrifará, ele alcançará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Depois ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ti, perante ele, e como raiz de uma terra nova, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Existe sei lá se é Deus, se é aqui, que é aquilo, chamado Buda. Você conhece a história do Buda? Eu tenho um livro que fala a história de todos esses deuses aí que muitos de vocês, né, adoram. Mas a história do Buda. Conhece a história do Buda? Buda, ele era um cara que ele era príncipe, ele era muito rico. Ele era príncipe lá na país dele. E aí, ele se vestiu um dia, né, de mendigo, e foi para a rua ver o sofrimento do povo. Caramba, eu tenho tudo de bom aqui. E
o povo está passando fome, não tem o que comer, o que o Buda faz? Ele vai orar. Primeiro era normal, ele vai orar. E aí ele sobe, entra num lugar lá para orar, ele fica 40 dias. Só que não foi que nem Moisés, que nem Jesus que ficou 40 dias e eles não tiveram perca nenhuma. Ele foi lá orar, né? Foi lá pedir, sei lá, buscar, e de repente ele morreu. Morreu desnutrido. O Buda morreu desnutrido. Morreu, ele perdeu o peso, perdeu o líquido, morreu de fome praticamente. Aí passou-se um tempo, acharam só o Kimba, acharam só ele lá morto lá. Aí tinham ele como um cara herói, um cara que morreu, né, para poder dar, mostrar uma esperança para as pessoas. E ele morreu, desnutrido. Os caras falaram, caramba, como é que nós vamos mostrar para as pessoas só a pele e osso dele? Não tem como. Então vamos mostrar ele gordinho, fortinho, sentado, né, com a perna cruzada. Já viram o Buda? Quem já viu o Buda? Agora não imagem dele. Então vamos mostrar um Buda fortinho, gordinho, colocar uma moedinha ali, né? Então não é o Buda de verdade, não era o Buda de verdade, porque o Buda de verdade morreu sim, morreu de desnutrido. Se você vê lá uma pessoa desnutrida lá, só os ossos, que perdeu peso, só está o pele e osso, 40 dias depois de achado, em 3 dias, cai fora, vou adorar esse cara nada. Agora você coloca um gordinho lá, um bonitinho. O cabelo vai achar. Nem cabelo acha. Então por isso a história do Buda é essa. Ah, o nome dele lá, não sei qual é, agora não vou lembrar. Mas era um cara que era um Cristo, que era rico, só que não podia mostrar. E aqui fala exatamente sobre isso, olha aqui. Aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele, e não tinha parecer nem formosura. Se você visse Jesus, na época que Jesus foi crucificado, que ele foi totalmente desfigurado, uma coroa na cabeça, totalmente despedaçado. Você fala, esse cara é filho de Deus? Por que Deus não julgou ele? Todos nós falam. Por que ela não fala? A pessoa vê você numa prova aí, ela fala assim, você não é da igreja? Você não é pastor? Você não é da igreja lá? Por que você está passando essa situação aí? As pessoas já falam. Então, olha aqui, era desprezado, não tinha nem parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, porque as pessoas começaram a notar que Jesus passou por tudo aquilo ali porque ele merecia. Algumas pessoas passaram a crer que ele passou por tudo aquilo ali porque ele merece. Como tem gente que fala assim, ó, o fulano está passando por aquilo lá, aponta o dedão assim para você, porque ele merece. Ele não sabe o fundamento da história. Tem gente que não sabe o motivo daquilo que você está passando. Só fala assim, você está passando aquilo lá, porque, né? E tem gente que fala assim, não ajude um lascado, sem saber o que aconteceu com ele. Tem uma história de Jesus no ditado. Mas as pessoas não sabem o motivo da reação, da situação que levou a gente a pedir tal coisa, tal situação que a gente vive. E era então o que eu estou dizendo aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem os homens escondiam o rosto. Se você olhasse para Jesus, tocar num assunto aqui, mas eu vou tocar, você entenda. A igreja evangélica, nós, a igreja evangélica, os cristãos, ele não usa a imagem de Jesus na cruz, porque ele não está mais lá. A igreja católica tem a imagem de Jesus, toda a igreja católica que você for, o Espírito, tem lá o Espírito, tem a imagem de Jesus na cruz. E aquilo aqui, Jesus com um furinho aqui, né? Um gotinho de sangue na vida, e Jesus com uma gotinha de sangue aqui na mão, só se aquilo lá. Eu falei para você, falou que saiu sangue, não há. Por que eles colocam assim, bonitinho, Jesus bonitinho lá? Para não chocar as pessoas. As
pessoas falam assim, puxa, eu estou acreditando num cara que morreu. Tanto é que os discípulos dele voltavam para trás. Os caras estavam voltando tudo para trás. Tanto é que ele conta dos discípulos voltando no caminho de Emaús, fala, vocês estão indo para onde? Ah, nós estamos voltando para trás. Mas por quê? Ah, porque tinha um cara lá em Jerusalém, nós pensávamos que ele era o Salvador, ele não era, morreu, né? E era o próprio Jesus que estava no meio deles ali falando, pô, vocês são de pouca fé. Quando os caras abriram os olhos, viram que era Jesus que estava no meio deles, que já havia ressuscitado, como ele falou que ia ressuscitar. Agora, é o seguinte, pessoal, ele vai voltar. O lenço foi dobrado, ele vai voltar. Ele não está no tempo. Vai ser o homem mais velho do mundo. Ele vai voltar para buscar a gente. Não está no tempo. A gente não sabe o dia. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, quem tiver com ele, que já morreu, vai ressuscitar. E quem tiver com ele, que estiver vivo ainda, vai ter o seu corpo transformado. E quem não tiver com ele, vai ver com os olhos. Por isso que a Bíblia fala que todo olho verá e todo joelho se dobrará quando ele voltar. É isso que nós queremos para nós? Já pensou se a gente vê Jesus agora parado nas nuvens aqui, olha? Porque todo olho vai ver, toda a terra verá. E a gente sabendo que nós poderíamos ter dado o melhor de nós, que a gente podia ter entregado a nossa vida para Ele, a gente não entregou porque a gente não quis deixar as coisas ruins, deixar as coisas erradas. O sol não vai brilhar, a lua não vai brilhar. Se acontecer isso, o dia que você vê com seus olhos, puxa vida, aquele cara estava falando que ele viu lá no culto lá, e eu deixei de acreditar nisso, queria voltar de verdade. Ele vai voltar, cara. O sol não brilhará, a estrela não caiu. O sol não vai brilhar no dia. Dia. Quando Jesus entregou o corpo para aquele que está consumado, está tudo consumado, houve um terremoto. Por isso que os caras furaram ao lado de Jesus, porque o céu escureceu na hora. Vai cortar pescoço, vai pôr base da cabeça. Não Base tem gente que vai procurar a morte e não vai ter. Falei em Apocalipse, capítulo 4, 5, fala sobre isso. Pode falar para vocês aqui para a gente terminar. Ele não requer nada da gente. Ele não obriga você a fazer nada. Ele só quer que você entenda que Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer que você olhe para Ele. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele quer que você entenda que foi tudo por amor a Ele. Amor a você. E diz lá em João capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo, aí nós, Deus amou nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é a gente conhecer Deus agora, nesse momento aqui, e quando Jesus chegar para buscar a gente, nós ver Ele face a face. Você já pensou, você ver Deus face a face, você ver Jesus face a face, você contemplar o Espírito Santo face a face? Você nunca pensou nisso? Como é que você pensar? É coisa. Cada um viu. Nenhum viu ainda, nenhum viu. Mas você vai ter o privilégio. Por isso que a Bíblia fala que a gente vai ver Ele conforme Ele é. Só que assim, tudo que a gente está vendo acontecer no mundo já dá indícios que Ele está pertinho. Ele já está voltando, está próximo. A volta dele é mais perto do que a gente pensa. Se Ele voltar hoje, doeu? Eu estou aqui na igreja, mas está aqui, não está? Muito pecado, Deus. É? Muito pecado. É por isso que a gente tem que se arrepender do pecado. Por isso que a gente tem que mudar de vida. Essa situação que nós estamos vivendo, a gente não agrada a Deus, a gente só agrada o Satanás. Pastor, posso falar com você? Fala rapidão. Sabe qual que é o cara que violou no Cristinho? Sim. Ele falou para mim, você é criança ainda, você não tem pecado nenhum, quando você morrer, você vai direto no céu. Eu violou por ele, já. Está salvo, já Deus. Não vai internar mais, nunca mais. Só Deus quer abençoar a gente. Irmão. Quer que você entenda que Ele quer ser o seu Deus. Ele
Ele não vai brigar por si se você não quiser crescer em seu Deus. Livre escolha. Só que você vai saber quando você vai. Vai sabendo quando você vai. A passagem está lá. Eu vou me ir embora hoje. Ele comprou a passagem, estava escrito a terra dele, a cidade dele. Você viu os olhos dele? Assim, lacrimejado de alegria que ele ia embora para casa. A mesma coisa quando Jesus voltar. Está tudo preparado. Jesus falou assim: vou preparar lugar. E quando estiver tudo pronto, vou voltar para te buscar. Você já imaginou? Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Olha a injustiça que está acontecendo com todo mundo. Não vou passar por ela, né? Amém? Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Abençoa as pessoas que aqui estão. Derrama sobre eles a sua graça, que eles possam florescer a tua palavra no corpo, no coração de cada um. Abençoa a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, que eles possam sonhar com a tua vida, que eles possam desejar a tua vida, Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento sobre a vida desses homens. É isso que nós vai dar uns 10 minutos também. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.